só, a gente vai ter várias lives aqui falando sobre autocuidado. Vamos ter também especialistas aqui, né, psicólogos, pra gente estar conversando sobre isso, porque é um tema muito importante. O autocuidado, ele é importante na vida de qualquer pessoa, tá? Qualquer mãe precisa do autocuidado. Agora, uma mãe atípica precisa, falo que 2 vezes mais, né? Existem vários estudos que indicam que o estresse emocional e físico de uma mãe atípica equivale ao estresse sofrido por um soldado no fronte de guerra. Então você imagina como que a mente de uma mãe atípica funciona, né? E o corpo também, porque, gente, é uma jornada muito cansativa. Muitas, né, são donas de casa, trabalham fora, às vezes em 2 empregos, tem que chegar em casa, tem casa para limpar e filho querendo colo. Então, o cansaço físico também é muito grande. Então, gente, é muito importante a gente conhecer e saber como a gente pode nos ajudarmos, né? Eu sempre falo, gente, que para uma mãe atípica a melhor coisa que existe é o conhecimento. É a partir do conhecimento que ela consegue saber, eu sei que isso aqui vai me ajudar nisso, mas como que eu vou adicionar isso ao meu dia a dia? Então é importante demais a gente saber quais são os nossos escapes, né? Porque, como dizem, né, o copo tá sempre cheio, qualquer gotinha o copo esburra. Então a gente precisa saber em que momento a gente precisa falar não, em que momento a gente precisa correr atrás de um médico, em que momento a gente precisa melhorar uma alimentação, em que momento a gente precisa cuidar do nosso psicológico. E isso tudo faz muita diferença na vida de uma mãe atípica, né? E para começar, eu falo, gente, que para você dar início a essa jornada da maternidade típica, né, você precisa entender o que vem pela frente. Não tem como você começar uma jornada sem entender. Então, a primeira coisa que uma mãe atípica... Gente, eu tô olhando pra cá porque aqui tá o meu script. Ela precisa entender o que tá acontecendo. Porque às vezes o diagnóstico cai no nosso colo. Às vezes você tá ali vendo que o seu filho tem alguma coisa de diferente, mas você não consegue identificar o que é. E aí você começa a pesquisar, começa a levar a médicos e tudo, e recebe diagnóstico de autismo. Tá, mas o que é autismo? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Então, o primeiro obstáculo é a falta de informação. E por que eu falo que é um obstáculo? Porque tudo aquilo que você não conhece te dá medo, te trava, te traz insegurança. Então, a primeira coisa que você precisa é entender sobre o autismo do seu filho. A partir do momento que você tem essas informações, que o autismo fica mais claro para você, o seu nível de estresse emocional vai abaixar um pouco. Porque você vai entender que, por mais que o seu filho seja diferente, você tem meios para lidar com ele. E isso só as informações vão te dar, certo? E o que acontece também, gente, muitas vezes, são aquelas perguntas, né? Meu filho é autista, e agora o que eu vou fazer? E a pessoa não aceita. Eu fiz um post hoje que eu falei que a segunda coisa mais importante para uma mãe atípica no autismo é você entender o autismo e você aceitar. Eu vejo muitas famílias, né, com dificuldade em aceitar o autismo do filho. E isso faz com que o bem-estar da família desapareça. Isso faz com que o desenvolvimento da criança atrase, trave. Então, é muito bom você ter um apoio psicológico nesse momento de que você está recebendo o diagnóstico, porque a aceitação é um passo muito importante para você conseguir fazer com que esse estresse emocional diminua, né? E, gente, os desafios que uma maternidade típica traz são esses. Existem vários, né? A gente pode listar aqui uma lista de 50 de obstáculos ou muito mais aí, né? Mas, de acordo com a literatura, existem alguns desafios que eles vão requerer da família, da mãe atípica ali, um desgaste muito grande. E são 3 esses desafios que você mais encontra na literatura, que é o estresse e a sobrecarga emocional, né? Que você vai, assim, viver com esse estresse, viver com essa sobrecarga. Mas você precisa saber lidar com ele de uma forma que faça com que a sua vida ande de uma maneira mais leve, certo? O desgaste conjugal e o desgaste do relacionamento familiar. Infelizmente, gente, hoje em dia, o número de divórcios, depois que a família, né, ele descobre o autismo do filho, é muito grande. Existem até estudos, né, até números aí do IBGE e tudo mais, indicando que geralmente o divórcio ocorre depois do diagnóstico. Que você começa ali naquela correria do dia a dia, é médico e é terapia, que você tem que mudar a sua vida inteira. Muitos pais não conseguem conciliar essa parte. E também, às vezes, é muito sofrido, né, para os pais a questão do desgaste pelo mal entendimento ali do que eles vão fazer com o filho. Um aceita, o outro não aceita, um quer criar de um jeito, o outro quer criar de outro jeito. Então, isso existe em qualquer relacionamento, em qualquer família, com qualquer tipo de criança. Porém, com uma família atípica, isso dobra de intensidade, né? E o sentimento de culpa e solidão. Gente, eu tenho um grupo de mães, né, no WhatsApp, e
no grupo, várias mães já se questionaram sobre isso. Ah, eu descobri o diagnóstico do meu filho tarde, eu me culpo por ele ter sofrido. Então você tem que aprender a lidar com esse sentimento. Esses são alguns dos obstáculos que uma família atípica passa, que uma mãe atípica passa. Então, para você conseguir lidar com esses obstáculos, você precisa saber como manter um autocuidado. E quando eu falo autocuidado, gente, eu não estou falando de autocuidado, a beleza, eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar bem arrumada. Isso faz parte sim do autocuidado, porque você cuidar do seu externo te ajuda muito. Mas existem muito mais coisas que envolvem o autocuidado. É você cuidar da sua saúde, é você cuidar do seu psicológico, é você cuidar do seu corpo, né? É uma triade que ela junta, é uma arma poderosa para você. Ela vai fazer com que você consiga ir além do que você imaginava, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, certo? O que acontece, gente, uma mãe atípica, ela tem um grau de estresse muito alto. E aí a gente sempre pergunta, o que é o estresse? O que é? A gente fala do estresse, a gente sabe que a gente fica nervoso e tudo, mas o que acontece? Gente, geralmente o estresse, ele ocorre devido a um estímulo estressor que vem de fora. Então, você receber o diagnóstico de que o seu filho tem autismo é um estímulo estressor gigantesco, né? Então, esse estímulo estressor, ele vai causar uma reação orgânica no seu organismo. E essa reação vai te trazer efeitos físicos e psiquiátricos. Porque o seu corpo, ele dá sinais do estresse. Ele dá sinais de que não está bem. E nós, como mães atípicas, a gente costuma ignorar esses sinais. Porque a gente está tão focado no filho que a gente esquece de todo o resto. E isso é um erro gravíssimo, gente. A gente precisa muito dar ouvido ao que o nosso corpo fala. Porque no momento em que o estresse ultrapassa aquele limite ali e começa a causar reações fisiológicas em você, você já não vai conseguir dar para o seu filho a atenção que ele precisa. Você não vai conseguir dar para o seu filho os estímulos que ele precisa. Você não vai conseguir acalmar o seu filho durante uma crise. Porque você não vai ter nem força física e nem força psicológica para isso. Certo? Então, o que acontece, gente? O nosso corpo, ele dá diversas armas, né, pra gente lutar. E dá diversos sinais de que tá errado. Então, quando você sente aquela descarga de adrenalina, a pupila dilata, o coração acelera, você fica com dificuldade de respirar, né, você começa a ter crises de ansiedade, você começa... Tem pessoas, gente, que quando tá com estresse muito grande, começa a ter urticária, aquelas manchas vermelhas no corpo, se coçar. É um sinal de que você está com estresse, assim, que passou de todos os limites e que você precisa cuidar disso. E eu sei que para muitas pessoas é difícil, né? É complicado a gente conseguir, às vezes, não tem ajuda para ir no médico e tudo. Então, às vezes você tem que fazer alguma coisa e aquela coisa acaba te estressando porque é muito complicado. Mas a gente tem que aprender a levar as coisas de maneira leve e saber que aquilo você vai ter que fazer, certo? Então, é muito complicado você conseguir colocar isso no equilíbrio. Eu costumo dizer que mãe atípica está sempre estressada. Mãe atípica está sempre exausta. Só que você tem que aprender a fazer as coisas estressada e exausta. E você precisa aprender algumas técnicas para você conseguir aliviar um pouco esse estresse, certo? Eu vou falar com vocês hoje algumas técnicas que ajudam muito, algumas estratégias que ajudam muito. E a primeira delas, gente, é você reconhecer os seus limites pessoais. Quando a gente se torna mãe atípica, a gente acha que é a Mulher Maravilha, né? Que você consegue fazer tudo, que você vai sempre estar ali firme e forte, e na maioria das vezes a gente está. Só que existe um limite para tudo. E você reconhecer os limites, né, você respeitar os seus limites físicos e emocionais, eles vão fazer com que você ganhe mais energia, você consiga priorizar um autocuidado, né? Você precisa reservar um tempo para você. Existe uma frase que a beleza não é tudo. E como eu falei, o autocuidado não é só a beleza. Mas existe uma rotina que você pode fazer que te ajuda muito. Por quê? O seu externo, se você passar em frente ao espelho de manhã na hora que você acorda, toda descabelada, com a roupa rasgada que você gosta de dormir, e se olhar, você vai ficar triste, você vai ficar fraca, você não vai ter ânimo para fazer nada. Mas se você acordar, ir ao banheiro, escovar os seus dentes, pentear o seu cabelo, trocar de roupa e passar na frente desse mesmo espelho, e se enxergar de uma forma mais prazerosa, você vai ter forças para arrumar a sua casa, você vai ter forças para sentar com seu filho e dar os estímulos que ele precisa. Então, não é só uma questão de beleza, é uma questão de consciência, de que você precisa estar de uma maneira que você possa agir durante o dia. Vamos supor que você está com seu filho em casa, seu filho cortou o dedo, você vai ter que sair correndo para o hospital, alguma coisa. Como que você vai fazer isso se você estiver vestida de pijama? Você vai sair como uma louca vestida de pijama com a criança, que a gente sai, do jeito que seu filho precisar, do jeito que a gente vai em casa, a gente sai. Então, gente, a beleza, ela é uma virtude, e ela é uma virtude que agrada os olhos e que mexe com o nosso psicológico, né? Existe um estudo que diz que para uma coisa virar rotina, ela precisa ser feita por 21 dias, certo? Então eu proponho a vocês o seguinte,
Durante 21 dias, acorde, vá à frente do espelho, se arrume. Então, acorde, tome seu banho, coloque uma roupa. Eu não tô falando pra você colocar roupa de sair, então só se arrume. Fique de uma maneira que você possa ter uma ação. E depois de 21 dias, você vai ver que isso vai se tornar mais fácil. Aquilo ali se torna uma rotina. Então, automaticamente você vai levantar da sua cama, você vai escovar seus dentes, você vai pentear seu cabelo, você vai trocar sua roupa e você vai se olhar de uma maneira mais prazerosa. E isso mexe muito com a autoestima. Isso mexe com o jeito que você se vê. E a maneira como você se vê faz você reconhecer os seus limites, certo? É muito bom, gente, você conseguir se olhar e ver os seus limites. Uma outra estratégia que a gente tem é praticar a autorreflexão. Para mim, essa é a mais importante que tem. E aqui eu pratico muito, gente. Quando você pratica a autorreflexão, você consegue identificar os sinais de estresse que estão em níveis elevados. E por que que isso é tão importante, gente? É a partir dessa autorreflexão que você consegue ver que você precisa dizer não. Geralmente, a gente romantiza, a gente acha que precisa estar sempre ali de bom humor para ler um livro pro filho, para estar brincando com o filho, para estar levando o filho ao médico, para estar levando o filho às terapias, para estar levando o filho à escola. E não é assim que acontece. Para o seu dia estar bem, você tem que fazer uma conta. O seu filho está bem, você está bem, o seu dia vai estar bem. Se o seu filho está mal, você está bem, o seu dia vai estar mal. E a mesma conta você vai fazer para você. Se o seu filho está bem, você está mal, o seu dia também vai estar mal. E você precisa aprender a dizer não. Vamos supor, o meu filho tem terapia hoje, só que eu estou completamente exausta, estressada, sem forças nenhuma para conseguir levar o meu filho à terapia. Muitas mães, o que faz? Passa por cima disso e leva o filho à terapia. Porque o filho não pode faltar. E a gente sabe o quanto é importante a constância das crianças nas terapias. Mas também é muito importante você saber do seu limite, saber que naquele momento você vai poder mandar uma mensagem para a professora para as terapeutas, para a professora e falar: olha, hoje eu não tenho condições de levar o meu filho à terapia. E você ficar em casa e dormir com seu filho, ou então enquanto seu filho está dormindo, você assistir um filme, uma série, algo que vai fazer bem para você. Essa autorreflexão é justamente você pensar: olha, eu tô agindo assim, eu tô estressada, eu tô gritando, eu tô brigando, eu não tô tendo paciência com meu filho, eu não tô conseguindo fazer as estimulações em casa, por que que eu tô assim? Você tem que conseguir entender que você precisa conhecer os seus limites de estresse. E a partir do momento que você consegue identificar esse estresse, que você consegue fazer essa autorreflexão de você mesmo, você consegue diminuir o estresse, porque você vai fazer coisas por você. Você consegue tomar ações por você que vão fazer com que esse estresse diminua. Né? É muito importante, gente, você ter momentos para você. É bom você ter momentos para você ler um livro, é bom você ter momentos para você praticar um esporte. Gente, atividade física é remédio. Entendeu? Então, tentar arrumar uma maneira de você conseguir fazer uma atividade física. Aqui, Alice tem, gente, segunda, quarta e sexta terapia na parte da manhã, de 8 da manhã ao meio-dia. E eu trabalho pela internet. Então, o que eu fazia? Eu levava o meu computador, o meu tablet, esse negócio, enquanto ela estava lá, eu estava na sala dos pais, lá, trabalhando. E eu comecei a passar mal direto, fui fazer meus exames e vi que estava praticamente diabética. A médica me passou uma dieta e tudo, e mandou fazer atividade física. E me indicou a musculação, que é o exercício mais certeiro, né, para diminuir diabetes, essas coisas. E aí, o que eu fiz? Eu fui na academia e me matriculei. E aí, agora o que eu faço? Eu vou, deixo a Alice nas terapias, vou pra academia, faço minha academia, volto para as terapias dela, ainda dá tempo de trabalhar e sair com ela. Então, você precisa entender que você precisa encaixar as coisas de maneira que você consiga fazer coisas por você também. Porque sem isso, gente, a gente entra num poço muito fundo, que a gente não consegue sair. É por isso que tantas mães atípicas entram em depressão e tudo mais, porque é uma vida muito difícil. É que a gente sabe, né, uma correria nossa vida. E a gente tem que sim parar pra pensar na gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde. E, gente, nesse caminho de você fazer essas autorreflexões e se conhecer, é muito importante uma ajuda psicológica. Eu sempre falo que toda mãe atípica precisa de um psicólogo ali acompanhando ela, porque sei que nem todas têm condições, que pelo SUS é muito difícil, mas é muito importante a gente ter esse apoio psicológico. Por isso que a gente fala, gente, que a rede de apoio não é somente aquela rede de apoio com a criança. E várias coisas podem se transformar em sua rede de apoio. Procurar grupos, né, de mães que você possa conversar, que você possa desabafar, que você possa comemorar pequenas vitórias, vai te ajudar muito. Você vai se sentir acolhida, você vai se sentir mais leve, você vai ver que tem outras pessoas que passam a mesma coisa que você não está sozinha. E isso deixa o seu psicológico mais leve, isso te ajuda nesse caminho de autorreflexão, para você descobrir até onde você vai, até onde é o seu limite, né? As terapias do seu filho se tornam uma rede de apoio, a escola se torna uma rede de apoio. Então, é muito importante você abrir os horizontes, né, para que você consiga entender que a sua rede de apoio não é somente aquela pessoa que está ali em casa te ajudando com ela, né? A sua rede de apoio, às vezes, é um amigo que você pode ligar e conversar.
Então é muito importante a gente ter isso em mente, certo? Deixa eu só seguir aqui que eu paro aqui. Cadê? Achei. Fiquei perdida aqui, gente. Então, gente, buscar esse apoio social, ele é muito importante, ele é fundamental, para a gente não entrar naquele isolamento de suporte emocional. Geralmente, quando a gente descobre que a gente tem um filho autista, a gente vai se fechando, né? A gente vai se guardando ali. Não tenha vergonha do seu filho, saia com o seu filho, porque isso faz bem para ele, faz bem para você também, né? A rede de apoio, ela vai sempre estar te proporcionando um espaço seguro para você estar conversando e entendendo, né, passos. E, gente, muitas vezes nesses grupos, né, de mães e tudo, você tem informações, você tem ajudas que às vezes você nem consegue com a própria família. Então é muito importante você buscar alternativas de rede de apoio, certo? E olha, gente, uma coisa que eu até tirei aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera e vou mostrar aqui pra vocês. Sabe, quando eles falam que tristeza vem de família, não sei se vocês já ouviram isso, que alegria vem de família e tristeza vem de família. Em um dos meus estudos, eu identifiquei que sim, gente. Você sabia que o estresse, que a tristeza, a forma como você vê o mundo, ela é influenciada por um fator genético, e um fator genético muito forte, né? Vamos virar a câmera aqui pra mostrar e explicar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Aqui eu consigo deixar assim. Isso aqui é um estudo, né, que eu fiz e que eu tava vendo, que tem o foco em intervenção e manejo do estresse. Principalmente da mãe atípica, né? Porque a gente sabe o quanto é estressante essa nossa vida. E aí, eu estudei e vi que existem fatores associados à felicidade. E esses fatores, eles vêm da genética. 40% desses fatores são fatores genéticos. Então, aquele ditado que diz que a sua família, né, os fatores genéticos indicam se você vai ser feliz ou triste, é verdade. Porém, gente, existem também 50% de atividades intencionais que vão ajudar os seus fatores associados a ligar à felicidade. E 10% estão ligados às circunstâncias. O que isso quer dizer? Gente, vou voltar aqui para mim agora. Isso. O que esse gráfico quer mostrar pra gente? O que esse gráfico quer nos dizer? Independente da gente ter o fator genético que né, pode influenciar ali nos fatores associados à felicidade, 50% do que nos faz feliz são atividades intencionais. São aquelas atividades que você faz com a intenção de ser feliz, que você faz com a intenção de ficar bem, de ficar mais leve. E 10%, gente, só 10% é pelas circunstâncias. Hoje aconteceu alguma coisa que me deixou muito feliz. Então, o que você tem que fazer? O que uma mãe atípica precisa fazer? Se focar nesses 50%. Quando você foca nesses 50% de atividades intencionais, você vai estar fazendo coisas, você vai estar fazendo atividades que de uma maneira ou outra vão fazer bem para a sua saúde e vão te deixar feliz. Gente, uma caminhada, uma corrida, vai fazer com que o seu corpo libere os hormônios da felicidade e vão fazer com que você se sinta muito melhor. Então, você procurar fazer coisas, se colocar em situações prazerosas, vai fazer com que você consiga interpretar o que está te fazendo ficar com esse desgaste todo. Vai fazer com que você se sinta melhor. É muito importante, gente. O que acontece? Quando você consegue reduzir a sua carga de estresse, você se torna uma pessoa menos reativa, certo? Então, quando você faz uma atividade física, quando você lê um livro que você gosta, quando você encontra uma amiga para conversar, quando você consegue desabafar, ou com a psicóloga, ou com um amigo, ou numa rede de apoio que você consiga, que você acha, assim, boa. Quando você muda de um ambiente estressor para um ambiente que vai te ajudar a aliviar as suas tensões, isso faz com que você esteja intencionalmente mandando mensagens para o seu cérebro e ele vai liberar hormônios que vão te deixar mais calma, mais feliz. E você vai ficar menos reativa. Quando você fica menos reativa, você consegue se concentrar mais para conseguir dar ao seu filho os estímulos direcionados que ele precisa. Você consegue acolher seu filho muito melhor em um momento de crise, em um momento de birra, em um momento de tensão por algum motivo. Você consegue fazer isso de maneira que você não fique tão irritada, que você não fique tão estressada, né? Então é importante que a gente consiga fazer com que intencionalmente a gente fique bem. Isso é muito importante, gente. E mães, não se sintam culpadas por vocês estarem cuidando de vocês mesmas. Porque é isso que vai fazer com que o seu filho... Se você está bem, a sua casa vai estar bem. Tenha certeza disso. Se você está mal, a sua casa, o seu lar também vai estar mal. Então isso é muito importante. Gente, um outro fator também que é imprescindível para o bem-estar é a sua relação conjugal com o seu esposo. Se você ficar simplesmente ali para viver pelo seu filho, você vai deixar com que o seu esposo fique sozinho. E você vai fazer com que ele não te dê apoio. Então, gente, eu sempre falo o seguinte, arrume momentos para você estar com seu esposo.
Nem que seja para você ver uma série ali, comer uma pipoca, sentar, conversar. Ah, a criança dormiu, vamos conversar, vamos fazer um jantarzinho. Eu sei que muitas vezes é difícil, gente, porque a minha mãe tá aqui e esses dias foi meu aniversário. E ela falou assim: ai, Marcele, deixa a Alice aqui e vai sair para jantar com o Leandro, que é o meu esposo, né? Falei: ótimo, vou fazer isso. Leandro chegou em casa, eu fui dar a janta pra Alice, aí dei um remédio pra Alice dormir, aí fui colocar a Alice pra dormir. Quando a Alice finalmente resolveu dormir, eu olhei pra cara do Leandro e falei: vamos deixar a saída para outro dia. Porque eu já estava exausta. E isso, gente, acontece com toda a família. Só que a gente tem que entender que também tem um casamento, que também tem um relacionamento para ser cuidado, não só o filho, certo? Então a gente tem que estar sempre com o olhar muito aberto ali para entender que a gente precisa cuidar do nosso filho, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar do nosso casamento. Isso é uma coisa essencial, né? E o que acontece? Quando você cuida de você, quando você tem esse autocuidado com você, fica mais fácil você perceber essas coisas. Fica muito mais fácil você entender que por mais que você seja uma mãe atípica, que você passe o perrengue que for, que você tenha uma vida corrida, você precisa estar ali olhando por você, entendendo os seus limites, entendendo o seu relacionamento conjugal, entendendo o seu filho, mas entendendo você, certo? Então é importante demais a gente conseguir ver, né, que a gente precisa cuidar para que esse desgaste, ele seja um desgaste que você consiga suportar, certo? Né? E eu não sei se eu tenho algumas mães atípicas aqui, né, me vendo, mas se tiverem, podem mandar aí, né, como que vocês conseguem administrar aí. Então, gente, eu sempre indico o seguinte, faça essa autorreflexão, faça um acompanhamento psicológico, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, se coloque como prioridade. E isso não é egoísmo, isso não é luxo. Isso é essencial e isso é necessário para que você consiga forças para você continuar nessa jornada, né, da maternidade atípica de uma maneira mais leve. Porque, infelizmente, a gente sabe que o autismo não tem cura, então essa vai ser a nossa vida. E a gente tem que escolher como que a gente vai viver. A gente vai viver a nossa vida totalmente estressada, totalmente desgastada, totalmente exaurida, ou a gente vai aprender a levar isso de uma maneira mais leve e viver de fato a nossa vida. Não sobreviver, viver de fato a nossa vida. Então, essa é a importância do autocuidado, gente. Você, a partir do autocuidado, você aprende a viver o autismo de uma maneira mais leve. Você aprende a viver, você aprende a entender que o autismo não é o fim. E por mais que seja difícil essa nossa luta, ela pode ser sim uma luta mais tranquila, mais prazerosa, né? Com menos dificuldades. Então, gente, a nossa live hoje vai ser curtinha, né? Foi só pra gente bater esse bate-papo aqui mesmo sobre a importância do autocuidado, né? Da gente estar se olhando, da gente estar se colocando como prioridade também. Não só os nossos filhos, né? Porque a gente precisa estar bem para cuidar deles, né? Eu acho que sem esse olhar, né, pra gente, esse olhar pra dentro da gente, a gente não consegue. Eu conheço casos, gente, de mães que não conseguiram aceitar, né, o autismo do filho e entrar numa depressão profunda. E sim, gente, existe um momento em que a gente precisa de uma intervenção médica. A gente precisa ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, se precisar tomar um remédio para dormir à noite, durma. Gente, isso é uma questão muito importante que eu tinha até esquecido de falar, sabe? Porque eu vejo vários relatos de mãe falando que tem insônia, que não consegue dormir. E, gente, privação de sono já é conhecido desde as antiguidades aí como uma forma de tortura. Então, se você não consegue dormir, você não consegue fazer nada. Priorize o seu sono. Seu filho dormiu, larga a casa, larga a roupa para lavar, vai descansar um pouco com ele. Porque isso aí a gente vai ajeitando, vai fazendo uma coisa aqui, uma coisinha ali, a gente vai conseguindo. E se você tá vendo que você não tá conseguindo dormir sozinha, procure sim um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um neuro e converse com ele. Se for preciso de algum medicamento para que você consiga dormir melhor, tome um medicamento. Se for preciso que o seu filho tome um medicamento para que ele consiga dormir, assim melhore a sua qualidade de sono, não tenha medo, gente. Vá, leve seu filho a um neuro, converse. Se precisar medicar o seu filho para ele ter uma noite de sono melhor, medique, porque isso vai ser bom para ele, para o desenvolvimento dele, e vai ser bom para você, para sua saúde física e mental, certo? Não tenha medo, mas sempre faça essas coisas com a ajuda de um especialista, com a ajuda de um médico profissional na área. Gente, não faça isso sozinha. Porque é muito perigoso você dar um medicamento para o seu filho e acontecer alguma coisa, ou você também tomar algum medicamento e acontecer alguma coisa. Então, procure sempre a ajuda de um especialista para você fazer isso. Então, tipo assim, eu vejo relatos de várias mães, né? Gente, tem 3 dias que eu não durmo, eu tô muito cansada, eu tô tendo insônia, eu não tô conseguindo dormir. Então, gente, quando a insônia começa a acontecer, é uma maneira do corpo mostrar que tá pedindo ajuda. Procura um profissional. Eu sempre indico, gente, procurar direto um psiquiatra. Conversa com ele, fala que não tá conseguindo dormir, fala que está estressado e tudo. Ele vai estar te passando algum remédio que vai fazer com que você consiga também enxergar as coisas com mais clareza. Fazer com que seus pensamentos se tornem ali mais claros, num caminho que você consiga colocar prioridades na sua vida, certo? Então, gente, nosso bate-papo hoje
foi esse, foi sobre autocuidado, a importância, né, da gente estar ali cuidando da nossa saúde para que a gente possa cuidar melhor dos nossos filhos, certo? Galera, na bio aqui do meu Instagram, tem o link para quem quiser entrar no grupo Jornada da Maternidade Atípica, né? Um grupo de mães. Nós temos mais de 150 mães. É um grupo, assim, que eu tenho um amor, né, muito especial por ele, porque a gente é bem unida, nós estamos ali para apoiarmos umas às outras, para dar apoio a outras mães, para acolher outras mães, para escutar o seu desabafo, para comemorar com você as pequenas vitórias. Então, vale muito a pena, né? É uma forma de autocuidado com você mesmo, porque esses grupos de apoio ajudam muito no nosso psicológico, certo? E outra coisa, gente, que não é, deixei para falar no final, mas não é menos importante, nós temos um e-book para falar que é nosso, né? Desde que eu descobri que a Alice era autista, não é autista, né? Eu comecei a estudar, eu estudei muito, eu conversei com muitos médicos, levei ela a vários médicos, conversei com muitos terapeutas, e eu fiz um e-book, né? O e-book chamado TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, e nesse e-book, gente, eu coloquei tudo. É um e-book completo, que tem tudo que você precisa saber sobre o autismo, né? Para quem tá em investigação aí do filho, né? Para saber se tem TEA ou se não tem. Nesse e-book tem tudo, tem explicando o que é o TEA, quais são os principais, né, os sintomas precoces ali que você consegue identificar, como que o diagnóstico é feito, como que você consegue ali, né, ideias para você conseguir essa harmonia familiar de acordo, né, quando você recebe esse diagnóstico. Tem uma parte só de direitos de autistas, mostrando quais são os direitos dos autistas. Tem ali uma parte também falando sobre mitos e verdades, que nós sabemos que existem muitos mitos e que muitas pessoas acreditam nesses mitos, então a gente tem ali uma parte de mitos e verdades. Então é um e-book bem completo, ele vai falar sobre várias terapias que vão ajudar a sua criança autista. Então, gente, é um e-book totalmente gratuito, eu fiz realmente para ajudar outras mães, né, para dar mais clareza para outras mães. Quem quiser baixar, dá link do meu bio, da minha bio ali também, se inscreva no canal. Ele dá link da bio, tem o e-book para você conseguir baixar, para você ler. E a gente sempre fala, né, que o conhecimento liberta, né? Então, informação é sempre muito importante e muito bem-vinda, né? Quem quiser, se inscreva no canal, baixe o e-book, né? Se inscreva no Insta, baixe o e-book, leia, passe ele para frente para outras pessoas que precisam saber dessas informações também, viu? E entrem lá no grupo Jornada da Maternidade Atípica, vocês vão ser muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Pra gente tá lá trocando informações importantíssimas, né? Sobre as nossas realidades. Bom, gente, então é isso. Eu sempre digo que o que eu passo aqui pra vocês é o cenário de um mundo ideal, né? Ai, como que deve ser? Ah, é assim. Só que a gente sabe que na realidade, do nosso cotidiano ali, é um pouquinho diferente. É mais difícil a gente conseguir fazer tudo isso. Mas a partir do momento que você tem a informação, você pode buscar meios de adaptar aquela informação, aquele conhecimento ao seu dia a dia, para fazer com que ele se torne mais leve. Ah, Marcelo, eu preciso realmente fazer alguma coisa para me olhar no espelho, me ver melhor. Tá, então como que você vai fazer isso? Vamos fazer um 21 dias aí, para a gente conseguir criar uma rotina. Ah, Marcelo, eu preciso realmente saber quando eu tô no limite do meu estresse. Então vamos fazer uma autorreflexão, vamos conversar aí em algum grupo, vamos conversar com um psiquiatra, com um psicólogo, para ver como é que eu vou conseguir fazer essa autorreflexão. É muito importante isso, tá, gente?